No unde koike, no puyanawake, puyanawa bakebu, puyanawa bakebu. No unde koike, no puyanawake, puyanawa bakebu, puyanawa bakebu. No kalo panare, panare, loco vai chaike, chai. El tema general de esta sesión tiene que ver con los planteamientos jurídicos y políticos que están empezando a ocurrir alrededor del uso de la ayahuasca en contextos no nativos. Entonces, la primera ponencia va a ser a cargo de Constanza Sánchez. Constanza Sánchez es politóloga y doctora en Relaciones Internacionales y Derecho Internacional. Ha hecho investigación y trabajado en universidades en Europa y Estados Unidos. Y ahora mismo es coordinadora del área de políticas, leyes y derechos humanos de la Fundación ICERS, así como coordinadora del Ayahuasca Legal Defense Fund. Gracias. Hola, ¿se oye bien? Sí. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta última sesión del día. Y bueno, como parte de la organización, bienvenidos a esta conferencia y muchas gracias por asistir. Bueno, yo antes de empezar el contenido de mi ponencia quería presentarme. Yo vengo de España y, como ha dicho Jerónimo, trabajo en temas legales en España y en otras partes del mundo, fuera de los contextos no digamos originarios de la ayahuasca, y bueno, para mí ha sido muy importante venir aquí y conocer cómo son las cosas aquí y cómo funcionan, y al mismo tiempo me gustaría traer un poco cuál es la situación y qué es lo que está pasando fuera de los contextos no originales o no nativos, que creo que también puede ser útil para las personas que vivís aquí, que trabajáis aquí con la ayahuasca. Para ello quería cubrir una serie de temas, fundamentalmente las razones o el paradigma en el cual se ha insertado el tratamiento legal y político de la ayahuasca fuera del Amazonas, y cómo se ha llegado a entremezclar en el sistema de control de drogas y cuáles son las particularidades y las implicaciones de que se haya encuadrado en este ámbito concreto. Para ello también me gustaría dar unas pinceladas de cuáles son las características de este sistema internacional de control de drogas. Mi perspectiva es una perspectiva internacional, tanto porque vengo de fuera como porque me muevo en el ámbito del derecho y de la regulación internacional. Y asimismo, me gustaría hacer un énfasis particular en cuál es el lugar que ocupa la ayahuasca y las plantas y otras plantas tradicionales en este sistema de control que surge en Occidente y se ha expandido por todo el mundo, y acabar con algunas reflexiones sobre la necesidad de hacer un viaje desde aquí hacia allá, de traer hacia los contextos fuera del Amazonas la cultura y la tradición en el tratamiento legal y político de la ayahuasca. Como punto de partida, creo que es evidente, y esta conferencia es un ejemplo paradigmático, es evidente que se ha producido en los últimos años una expansión, o lo que unas personas llaman la globalización de la ayahuasca, la expansión de la ayahuasca, la diáspora, como queramos llamarlo, por todo el mundo. Es una práctica que tiene son prácticas que tienen una larga trayectoria en los grupos humanos, pero hace relativamente pocas décadas, ¿no?, que hemos experimentado esta expansión. Hay una serie de evidencias que nos dicen que esto ha sido así, que la ayahuasca ha salido de su contexto original y cada vez es conocida y es utilizada por cada vez más personas con un perfil cada vez más diverso y con propósitos muy variados, rituales, religiosos, terapéuticos, etcétera. Es difícil, no hay datos, no obstante, del número de personas que utilizan ayahuasca a nivel global, ni con qué propósito, pero sí que
es cierto que este viaje de la ayahuasca ha dado lugar a un intercambio cultural entre tradiciones indígenas, prácticas occidentales, que no necesariamente se ha traducido en una banalización de la utilización de la ayahuasca fuera de los contextos no originales, sino que ha dado lugar a un mestizaje muy rico y muy diverso. También se ha producido dentro de las evidencias de esta expansión una expansión también de las iglesias, cada vez las iglesias están presentes en más países y tienen un mayor número de seguidores, aunque tampoco tenemos números exactos, los únicos datos que tengo son de aquí, de Brasil, del año 2010, que se hablaba de unas 35.000 personas, pero no hay datos no hay datos muy claros de fuera de Brasil y también esta evidencia de esta expansión es que cada vez se produce más investigación científica sobre los efectos, los riesgos, los beneficios y los potenciales usos terapéuticos de la ayahuasca. Ahora bien, se ha producido esta globalización, pero se ha producido de una manera determinada, ¿no? Y esta manera en la que se ha producido tiene unas implicaciones también concretas. Básicamente, el contexto en el que, ¿no?, desde que un poco yo trabajo, se trata de prácticas tradicionales que tienen lugar en un contexto no tradicional o no nativo. Pero a diferencia de otro tipo de plantas tradicionales, no solamente se ha exportado, se ha expandido lo que es, digamos, la mera ingestión de una planta o de una sustancia, sino que se ha exportado todo el ritual que la acompaña. Y esto es una cosa muy específica que ha sucedido con la ayahuasca y que la diferencia o que hace muy difícil que se den usos de tipo recreativo o que se generen en mercados ilícitos como puede suceder con otras sustancias. ¿Qué es lo que sucede? Decíamos, una sustancia, una planta tradicional en un contexto no original. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que en estos nuevos contextos, donde la ayahuasca ha emigrado, pues resulta que estas sustancias o las sustancias en general capaces de alterar la mente son consideradas peligrosas, están estigmatizadas, ¿no? Y se consideran un problema social, un problema de salud y la solución que se ha venido aplicando ante este problema que se ha identificado es la criminalización y es la represión. ¿Qué es lo que sucede? Pues que la ayahuasca no encaja en las concepciones tradicionales sobre las que se formulan, se producen y se reproducen estos marcos políticos y jurídicos para gestionar estas sustancias que alteran la mente. ¿Esto por qué sucede? Principalmente porque y aquí un poco eso, quiero matizar que vengo de un contexto no nativo o occidental, o no sé cómo decirlo. Pero estos usos, ¿no?, los usos de la ayahuasca, los diversos usos de la ayahuasca no encajan en esta dicotomía tradicional sobre la que se producen y reproducen las políticas de drogas que diferencian entre usos médicos y científicos y usos recreativos, y tampoco encajan los diferentes contextos, ¿no? Contextos tradicionales, contextos indígenas, religiosos, terapéuticos, de crecimiento personal, etcétera. Son muy diversos y el marco en el cual se regulan lo que llamamos drogas es muy dicotómico, y la ayahuasca tiene un encaje muy complicado ahí. Hay una criminóloga venezolana que se llama Rosa del Olmo, que ella habla de drogas domesticadas y no domesticadas, ¿no? Entonces, esta criminóloga lo que dice es que las sustancias que se han sometido a control son las sustancias que se consideran no domesticadas en las sociedades occidentales, que son las sociedades y los gobiernos que han iniciado y que han producido el sistema de control de drogas internacional. Y hay otras que son domesticadas o más entendidas, como el café o el té, el tabaco en nuestras sociedades.
Entonces, ¿qué pasa? Que estas sustancias, estas drogas no domesticadas, o sea, su gran pecado, digamos, es ser ajenas a aquellos lugares desde donde se definen las políticas de drogas. O sea, se trata de estos contextos que identifican lo psicoactivo y lo tradicional con tóxico y con malo para la salud y que debe ser reprimido y eliminado. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? La ayahuasca ha viajado a un lugar en el que las sustancias que alteran la mente se consideran peligrosas, malas para la salud, son prohibidas y son criminalizadas. Esto ha dado lugar, sobre todo desde el año 2010, a un incremento de las detenciones relacionadas con la importación, con la utilización, con la organización de ceremonias en muchos países del mundo. Los números son difíciles de estimar, pero bueno, desde el Fondo de Defensa de la Ayahuasca hemos calculado que entre 2010 y 2016 se han producido 70, 80 casos judiciales aproximadamente en el mundo y casi la mitad de ellos se han producido en España, que es de donde yo vengo. Las razones de este incremento son un tanto inciertas porque por una parte puede deberse al incremento, simplemente al incremento de la utilización o puede responder a un refuerzo por parte de las autoridades del control de las fronteras también, o de los aeropuertos. También es cierto que España se ha concentrado mucho la entrada de la medicina hacia otras partes de Europa y bueno, hay muchos motivos por los que parece que España ha sido hasta hace poco el nudo de las detenciones por ayahuasca en Europa. Este problema, podríamos llamar problema judicial, ¿no?, de la ayahuasca, ha hecho que entre la cuestión de la ayahuasca en la agenda política. Pues no necesariamente. En realidad, la ayahuasca no es un tema importante de política pública, ni siquiera en el marco de las políticas de drogas yo diría en prácticamente ningún país de Europa. Es cierto que donde sí está ganando un cierto espacio es en el movimiento pro reforma de las políticas de drogas, pero es cierto que hasta hace poco la ayahuasca y otras plantas tradicionales eran consideradas un tema menos legítimo dentro de estos debates. Entonces, en cierto modo, la suerte que ha tenido la ayahuasca es que se ha insertado en estos debates en un momento de apertura, en un momento en el que se está trabajando para avanzar hacia nuevos modelos que no impliquen necesariamente la prohibición y la criminalización de las sustancias que son capaces de alterar la mente. No obstante, hay una investigadora que se llama Amanda Fielding que ya habla de la trampa del daño insuficiente de los psicodélicos, ¿no?, que yo creo que se puede también aplicar al caso de las plantas tradicionales y al caso de la ayahuasca, porque lo que ella dice es que estas sustancias en otros contextos, en el contexto del que yo provengo, son un problema, y esto es realmente fascinante ver cómo aquí es completamente diferente, son un problema allá, son un problema público demasiado pequeño o un desafío para la salud pública o para otro tipo de cuestiones demasiado pequeño como para que se plantee reconsiderar su estatus legal o se plantee reconsiderar un tratamiento político diferente del que está teniendo. ¿Y de dónde viene, digamos, esta contradicción de que la ayahuasca se inserta en este marco, pero está la ayahuasca prohibida fuera de su contexto no nativo? ¿Qué es lo que sucede? En realidad el motivo por el que la ayahuasca se ha insertado en este marco y se la llama droga en muchos lugares del mundo es por el hecho de que contiene DMT. El DMT es una sustancia que está contenida en una lista de una convención, la Convención de Sustancias Psicotrópicas del año 71, y que esta lista 1 recoge una serie de sustancias
que bueno, son consideradas se considera que tienen un alto riesgo de abuso y que suponen una amenaza particularmente grave para la salud con un valor terapéutico escaso o nulo, ¿no? Este es un poco el paradigma desde el que se ve la ayahuasca en otros contextos, es decir, una sustancia que por contener DMT está incluido en una lista con una serie de alcaloides que se consideran con un alto riesgo de abuso, una amenaza particularmente grave para la salud y un valor terapéutico escaso o nulo. Hay otras sustancias que están en esta lista junto con la DMT, como es la mescalina, que contienen los cactus como el San Pedro, el peyote o la psilocibina, que está presente en los hongos, o el THC del cannabis. Lo que sucede es que, bueno, en realidad considerar que la ayahuasca está prohibida porque contiene DMT es extremadamente reduccionista, porque es considerar toda una práctica, todas las prácticas y todo lo que implica el contexto que rodea a la ayahuasca, como reducirlo a una molécula prácticamente, ¿no? Entonces realmente hay una incomprensión y un reduccionismo que parte de un desconocimiento profundo de la ayahuasca en otras partes del mundo. Ahora me gustaría un poco, para contextualizar cómo se ha producido esto y qué es lo que implica que la ayahuasca se haya insertado en el marco de control de drogas. Bueno, un poco la perspectiva general, las políticas nacionales de control de drogas son extremadamente homogéneas en todos los países del mundo, en el sentido en el que no distinguen entre las diferentes sustancias, no distinguen entre los diferentes contextos y no distinguen entre los diferentes tipos de uso. La respuesta, y esto un poco hablando muy en general, la respuesta es el control, es la prohibición y es la criminalización. Todas estas políticas nacionales se basan en este sistema internacional de control de drogas, cuyo principio fundamental es que el consumo, la producción y el comercio de estas sustancias psicoactivas que se encuentran bajo control debe limitarse a fines estrictamente médicos y científicos. El resto de los usos deben ser perseguidos y eliminados en aras, bueno, de la salud mental y física de las personas, del bienestar de la humanidad y también de la seguridad de los estados. Este resto de usos incluye los usos recreativos, pero como no, pues también con matices incluye los rituales, los religiosos y los usos tradicionales. Es interesante también remarcar que, bueno, seguramente todas las personas que estamos en esta sala no hemos conocido otra política de control de drogas que no fuera la prohibición. Ahora está cambiando en algunos países, pero el sistema de prohibición internacional tiene más de 100 años, entonces no sé si hay alguien con más de 100 años en la sala, pero seguramente si lo hay, pues esto no sería lo más relevante de la cuestión, pero es importante resaltar que la prohibición no siempre ha estado ahí y que es fruto de una serie de decisiones políticas que se adoptaron en un momento determinado por unos actores determinados y en respuesta a unos intereses concretos que muchas veces no tenían nada que ver con las sustancias en sí o con el potencial riesgo-beneficio de las sustancias que se estaban poniendo bajo control, sino que respondía más a consideraciones de tipo político, económico, geoestratégico o en definitiva de dominación de unas personas sobre otras o de dominación de unos territorios sobre otros. La característica fundamental de este sistema, o digamos el cambio que yo creo que aportó, es que introdujo controles políticos y jurídicos sobre sustancias que hasta ese momento eran reguladas meramente mediante controles sociales tradicionales o controles sociales informales, ¿no? Entonces incluyen
esto significó, este sistema de control, la adopción de este sistema de control significó que, bueno, plantas que habían sido o que venían siendo utilizadas durante siglos, durante milenios por las poblaciones, pues de repente se encontraron con un control político y un control jurídico que no tenía nada que ver con la gestión tradicional que se había estado haciendo hasta el momento. Solamente en el sistema de control de drogas, que se compone de 3 tratados internacionales, la Comisión de Estupefacientes del año 61, la Convención sobre Psicotrópicos del año 71 y la Convención sobre Tráfico Ilícito del año 1988, es importante señalar que solo 3 plantas están prohibidas de acuerdo con este sistema, que es la planta de cannabis, la dormidera y el arbusto de coca. Esto, según también el organismo que se encarga de vigilar el cumplimiento de estas convenciones, que es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, no hay ninguna otra planta sometida a control bajo este sistema. ¿Qué es lo que sucede? Que como antes he mencionado, hay una serie de principios activos con propiedades psicoactivas que contienen ciertas plantas que sí están sometidos a control. Entonces, el gran debate jurídico que se está teniendo alrededor de las plantas tradicionales y en concreto sobre la ayahuasca es si el mero hecho de contener este ingrediente psicoactivo implica que la sustancia que toda la planta esté prohibida o no. Realmente las propias Naciones Unidas, el organismo de control de drogas de Naciones Unidas encargado de vigilar por el cumplimiento de las convenciones, ha dicho específicamente que el hecho de contener estos ingredientes no implica que las plantas estén prohibidas, ni los preparados, o como queramos denominarlos, derivados o hechos con estas plantas estén igualmente prohibidas. Bueno, ya para concluir, este es un poco el marco en el que nos ubicamos. En otros contextos me ha parecido importante compartirlo porque aunque nosotros las personas que trabajamos en el ámbito de la política y la ley de drogas son ideas que hemos escuchado muchas veces y que hemos discutido, pues me parecía importante también compartirlas aquí para personas que vienen de otros saberes y de otros contextos. Para un poco concluir, me gustaría transmitir un poco mi idea y ideas que estoy intentando durante toda la conferencia un poco absorber para tratar de mejorar esta situación y que la ayahuasca tenga un lugar, digamos, un lugar más que se merece por el bien que hace a las personas que la utilizan. Y para mí sería importante que la ayahuasca se ubicara, o bien que la ayahuasca se ubicara fuera de este marco de control, o bien que las autoridades, a la hora de formular las políticas y las leyes que afectan a las plantas tradicionales, tuvieran en cuenta, algo que ahora no están haciendo, tuvieran en cuenta la importancia de la cultura, de la tradición, de la religión para las personas que utilizan ayahuasca y que dejen de considerar a las personas que utilizan ayahuasca fuera del contexto original como criminales y que empiecen a comprender y a integrar la importancia que la utilización de ayahuasca tiene para la vida de muchas personas en el mundo. Y creo que con esto termino. Muchas gracias. Gracias. El próximo conferenciante es Gillian Maxwell. Gillian Maxwell es una coach, facilitadora de intercambio de conocimientos y conferenciante. Ha sido cofundadora y miembro ejecutivo de la Coalición Canadiense de Política de Drogas y ha hecho cuya misión es reformar las políticas de drogas a nivel nacional e internacional, y ha hecho importantes servicios para la comunidad con la introducción de la reducción de daños en Vancouver con Insight, que es fue la primera sala de inyección supervisada de toda América del Norte.
live? It's good. You can hear me? Good. Wonderful. Thank you. Good afternoon, everybody. I'm Gillian Maxwell. I'm from Vancouver in Canada, as you heard, and I'm honored and humbled to be here speaking to you. Bring the microphone up a little higher. Is that better? Is that what you're saying? How about that? Is that better? Oh, yeah. Okay, thank you. As I said, I'm Gillian Maxwell. I'm from Vancouver in Canada, and I'm honored and humbled to be speaking to you at this extraordinary gathering of people from all over the globe who are here to honor ayahuasca's sacred journey in the world and in our consciousness. I'm here to talk about the law from a very community generic experience that we had in Vancouver. I'd like to begin by saying that my belief is that that laws actually don't, if you're living in a functional democratic society, I'm not sure if any of us live in those these days, but somewhat, then those laws are actually don't happen in a vacuum. They are as a result of the current zeitgeist, the way that people are, the point of view that people have, the thinking that people have. And so, therefore, that changes from time to time. So laws seem to be solid because they're in place and everybody abides by them, and they can be changed. And I'm here to give you an experience that we've had in Vancouver of actually doing that, when the law seemed to be intractable and solid and never able to move it, and we did, working as a community. A couple of examples, though, before I tell you about that, in Canada, of laws that have changed significantly over the last 50 years or so. In the late 1960s, up until then, homosexuality was illegal. And then it was just bad and wrong and against the law, and you could go to jail. And then in the 60s, with the opening of consciousness, maybe somewhat helped by LSD, who knows, but it was a big opening of consciousness in the world. And as a result, Canada changed its laws, and people of the same sex who were adults and were consenting with each other were legally able to have sex with each other, which is an amazing thing that if you had said in the late 1940s and said that was going to be possible, I don't think anybody would have believed you. And then fast forward to 2005, again in Canada, we changed our laws to allow same-sex marriage. And that came as a result of course, a change in the thinking of society, and the government actually responded to that by initiating a dialogue across Canada, including the people, including Parliament, including government, the people that work in the government, public servants, and including the laws, the actual Supreme Court of Canada. And in 2005, we changed the laws so that people of the same sex could marry each other, could love each other without fear and without shame, and actually get married. So those are very significant changes in the way that people think, and therefore the law was changed accordingly. So I want to tell you a story of what happened I think with some parallels in Vancouver with this thing called harm reduction. So the situation in Vancouver, right downtown in Vancouver, where I lived, pretty close to it, a big community of people, a lot of Indigenous First Nations people actually, who had come from the reservations and come to live in urban Canada and got somewhat lost, were living there, and other people too. And there was a large number of people living there who were marginalized, lived in poverty, and had severe addiction issues, basically were lost to themselves, but also no one cared about them. And so nobody actually really helped them or did very much except ignore them and put them in sort of this one area which was close to where I lived. And it culminated with HIV showing up in our lives in the late 1990s with
what was called a public health emergency. There was an AIDS epidemic that was declared, and all these people who were injecting drugs were actually passing HIV to each other without even knowing that. On top of that, there were people dying, one a day actually in our province, our beautiful province of British Columbia. One person a day was dying of a drug overdose, which was horrific for us living there. So this terrible calamity brought people into action, the community into action. The government was slow to respond. They were like, you know, deer caught in the headlights, what do we do? Do we care? Well, we don't really care, but oh, look. So we started as a community to say, you have to care about these people. They're our neighbors, they're part of us. So what happened was, in Europe, in Switzerland actually, and Germany, they created this idea of this thing called harm reduction, which is actually the notion of meeting people where they're at. So instead of saying to a person that injects drugs that you're bad and you're wrong and you just need to change, and when you change, come and talk to me and then I'll help you, it was actually completely the opposite to that, and meeting somebody with an open heart and saying, okay, I see that you're doing this, I may not approve that you're doing this, but let me help you not kill yourself, and let me help you not get HIV and not pass it on to everybody else. And so one of the notions, or one of the ways of putting harm reduction into practice in Europe, which was very successful, were these places called supervised injection sites. And these were sort of rooms where people could come, having purchased their own drugs from the street, so, you know, totally illegal stuff that they were participating in. However, in order to respond to them from a health perspective, they were able to come into these rooms and inject their drugs, and if they haven't had an overdose, they were able to be revived quickly, and of course they were given clean needles and clean everything so that the possibility of passing any infections, including HIV, was minimized, was actually completely reduced. Excuse me. So this sounded like a really good idea in Vancouver, and so a group of us got together to talk about that and to start to say, let's do that here. Very long story, I won't go into the details, but some good ideas don't seem so good to other people because they're coming from other points of view. And so there was a very long, drawn-out community fight in some places, dialogues, around the benefits and not of having one of these places to help people. And in the middle of all of that, I was appointed to the Vancouver Police Board, which was the citizen oversight board for the Vancouver Police Department. And that was really where the conversation, the dialogue was really at quite a fever pitch, because there were the police that, no, this is wrong and it's illegal and we can't be aiding and abetting illegal acts. And then the community, I was one of them, and health people saying, well, you have to start balancing that out because these people are dying. So it was a very interesting time. As I joined a group who were like a multi-sectoral group of many people who came together from different areas to make this thing happen. So let me tell you who was at the table. Well, let me just see what I want to tell you next. Yes, so how to engage the community. So who to bring to the table? Well, you have to bring all the stakeholders, the people that care about whether it happens or doesn't happen, whatever the thing is that you're trying to change. And so we did that, and it's really important to bring the people that don't want it to change. And it's really important to actually listen to why they don't want it to change, because they have something important to say, and it won't be worked with, it cannot be transmuted until it's been heard. And sometimes very practical, good things to say, so that when you're planning something, you have to include all of those things in it. And that was a really big component. We have big meetings. We presented research from these other places
in the world that had already done that. And of course there was the kind of, well, that will never work in Canada because we're not Germany and we're not Switzerland. Well, of course we're a global community of human beings, and so we were able to, thank you, to work that out and say, yes, it could happen here, and this is why. And what else did we do? We told stories, and that was one of the most important things that we did. We actually put a face to the thing that we were trying to change. So instead of talking about statistics and just something that didn't mean anything to people, we invited people to come and speak about the impact that these laws have been having on them negatively. So perhaps that was a family who had lost a loved one to an overdose death, or perhaps who had somebody who had become HIV positive. It could be an injection drug user themselves just talking about what it's like to be ignored by society and to have nobody care about you. We also, of course, invited people to be at the table, as I said before, policymakers, lawmakers, politicians, if you can get them there, and of course the people who enforce the law, the police. It's really, really important to have all those voices be heard. And the thing about harm reduction, as I said before, you have to apply that wherever you go with whoever you meet. So that thing about meeting people where they're at, that also applies to meeting the policymaker, the law enforcer, the policeman, the nurse. That is what they do in their professional lives, but you actually have to appeal to their humanity, because they're human beings just like us, and those stories will relate to them. They will have a human response, which is what you're looking for, to put aside those titles and those things that those constraints of our careers and what we think we're doing, and come together as a community and as human beings relating to each other. Also really helpful to have a champion, somebody like a judge who might be interested in hearing what you have to say and have some affinity to what you're saying. Maybe somebody that doesn't want to speak openly and publicly, but perhaps somebody that might open some doors for you or introduce you to people, or just be kind of helping you along the way, and we had several of those. Now, how does this relate to ayahuasca now? Well, I think it's really important when we're talking about changing these laws and ayahuasca be given freedom. Well, one thing I want to say is ayahuasca is free. She has freedom, and it's so beautiful to hear the difficulty that people have in defining ayahuasca, and is it a drug? It doesn't fit anything. It's simply the earth goddess mother ayahuasca who does what she is here to do. And so it's almost comical to hear us all trying to do these sort of fit ayahuasca into our constrained minds. She's here to release all of those constraints and raise our consciousness. But certainly, in order to change the minds of the people that believe that ayahuasca is bad and it'll be really dangerous, and it has to be, it has to be really, well, it has to be banned, it has to be stopped, which of course is impossible, but the people that believe that. So it's really important to do what we did in Vancouver. So another thing is framing the narrative. I just heard a really interesting story about Monica Lewinsky, who many years ago had a sexual affair with the president at the time in the United States, and became a pariah of society, and really, like for 20 years, just was lost. And I was reading this interview about her, and she felt that she had to hide herself because there was so much shame, and people were pointing to her and blaming her. And then somebody one day said to her, well, you actually haven't told your story. You have not framed your narrative. It's really important to do that, because a Monica who was saying nothing, you could make up all kinds of stories about her and what it was like for her, and none of which were true. And so she started to stand up and speak her own truth about what it was like for her. She's even done a TED talk these days, and it's really inspiring to see somebody who was hiding and feeling a victim
believing all those stories that other people told about her, actually just come into her own power. And that's what's really important, is to take the story that ayahuasca has of people who have experienced it, the people who have guarded it for so many centuries, thank you. These are all really important stories for people to understand, and the possibilities that it has for healing, for raising consciousness, all these amazing potential possibilities that ayahuasca has that people simply don't know. So mostly we're talking about education, and we're talking about just telling people who were ignorant, and that doesn't mean that they're stupid, it just means they didn't know before. So our job is to simply give people information and fill in that gap that they just didn't, that was waiting, the vacuum that was waiting to be filled with real information rather than fear-based thoughts and ideas. Another really good, if you can, it's changed a little bit actually since then, because we're talking about the late 1990s into 2010. It went on for quite a long time. We actually opened the supervised injection site in 2003, and then we actually then there was a change of government, and we spent the next 5 years after that fighting the same fight to keep it open, because our government of the day, who has now changed, thank goodness, has really wanted it to change and spent a lot of time and money and effort. We ended up going to the Supreme Court of Canada and won, and it became declared a health facility, and that people were entitled to health care, even if they were people who used injection drugs. So that was a great victory for us. But very helpful to have media on your side if you know, I know there's so much social media these days, and still there are talk shows, there are still print media and journalists who write things. Good to make friends with them, good for them to know that you're the person to go to for information, like to get the real information when you're framing your narrative. There's one more thing I want to tell you about that, and that is our movement was wide, as I said, many different people from different walks of life, including people who use drugs, their families, policymakers, enforcement, and community people like me. And there were many, many different points of view within that movement. And it was many possibilities for fights, for disagreements that could stop us, happen constantly. And what we were very clear about is what to remind ourselves and each other, well, what was really important was not, oh, I don't like the way you tie your shoes, and I don't like the way you said that, and I don't think, you really hurt my feelings when you say you don't understand me. All of that, like, sort of human stuff that we all do, it was really important to think about what are we truly committed to. And what we were truly committed to was saving lives. There was a person dying of a drug overdose every day that we sat around and squabbled. That just wasn't okay. That just so wasn't okay. So that was our big thing that we were committed to, and when we remembered that, then our petty fighting about whatever, who was right and who was wrong, seemed unnecessary, which of course it was. One other thing just about that campaign is to be really clear on your objectives. So again, is it, if we're talking about ayahuasca, do you want to legalize it? What is it you really want to do with your education campaign too? What is it you really want to change? Is it the law? Is it the convention you want to change? Like, just be really clear about it, and then you'll be going in the same direction. Just a quick story about being on the police board. So at some point in this ongoing discussion that got very heated at times, we arranged for a group of people who used injection drugs to come and speak to the police board and the high-level policemen, mostly men, police officials, in a little sort of closed meeting. And they came, probably 4 or 5 of them, to just talk about how it was for them, how their lives were like, and how this enforcement and this no place to, the whole thing. They just talked about all of it. And it's hard to explain, except just sitting back at this big round table
of officials in many different ways, and policemen in their uniforms, and these wonderful people who live on the street mostly and inject drugs every day and who are very marginalized come and just speak about how their lives are. It made such a difference. Nobody was ever the same again, including the injection drug users, including those people, because everybody has, an idea about police. Everybody has an idea about someone who injects drugs. Everybody, and that, once you get face to face and start to just talk from your heart about what your life is like and listen to the other person, all of that stuff disappears, and things shifted significantly after we had that meeting. And interestingly enough, just recently, the Vancouver Police Department had a public award, gave an award to this group, these people who are injection drug users. They have an organization called Vandu, and they gave them an award to thank them for their community service. So what else do I want to share with you in my last couple of minutes here? Just simply again to say I'm just delighted how we're all talking about ayahuasca and really realizing that this legality thing is a very gray as far as ayahuasca is concerned. Of course it is, because that's the nature of her. She's here to, I think, to lead us out of this duality consciousness that we have, right and wrong, good and bad, I'm better than you, all of that stuff that we've been caught up in that creates all this suffering in the world. Her message to me, and I think to many of us, is that just doesn't really exist. We've made that up, and let's move beyond that. And so even the nature of her and the inability to schedule her is just I just think that's quite beautiful, actually, and that's just her in action. Like, don't nail me down, don't try and put your constraints onto me, you human beings, I'm way bigger than that. And I just want to say a couple more things, if that's okay. 1 minute, okay. So what is she telling us? Well, I think she's telling us that we need to pay attention to our calling in the world. So I've been working with Mother Aya since 2003, I'm very grateful to say. And several times over those years, I asked the question, what stands in the way of me and my power? And every now and again, I would have a ceremony asking that question. That was the intention. And whenever, at the end of those ceremonies, when I had that go on, I would always say to myself, that was just so weird, like nothing really happened. And I don't know, it was just one of those ceremonies that I don't know what even happened there, and I don't get it. So about 2 years ago, I was in a ceremony somewhere in Washington State, actually, and asked the same question and had the same answer. Like, that time I was so critical of the ayahuasquero who couldn't seem to sing without going flat. And I was sitting in the wrong place in the room, and there were all these things that weren't quite right. And then the light went on after about a decade of asking this question that Mother Aya had been telling me very powerfully and so lovingly and gently and patiently for all these years, is that what gets in the way of my power are my judgments of myself and of others. And so my challenge to you, my question to all of us here, because we're all very familiar with ayahuasca, or at least most of us are, and I'm sure that she tells you something that's specific for you. And there's some message for you about who you are in the world and why you're here and what there is to do. And I'm suggesting that what a great opportunity in this conference here until we close on Saturday is to really connect with that thing that you know that you've heard from her, and maybe you've ignored it, or maybe you don't think that means it's you, or maybe you're scared because it seems like a big thing. Whatever it is, I'm asking that you actually tell somebody about that you know what it is, you all know what it is that that thing is that she tells you, and oh, I'm not so sure. Tell somebody. As soon as you bring it into language and have it witnessed by another person,
That's the creation of it. That's the birthing of it. And that's what ayahuasca is here, is to have us birth ourselves into a new consciousness, and we are the ones. And I thank you so much for listening. Muchas gracias, Gillian. Nuestro último ponente es Jair Araújo Facúndez. Perdón. Él es juez federal, cursó un máster en Derecho y Sociedad, es miembro del Grupo de Trabajo Multidisciplinar, GMT, del Consejo Nacional de Política Pública sobre Drogas, el CONAD, que dio lugar a la primera resolución, la Resolución 1/2010 del CONAD, que regula el uso religioso de la ayahuasca en Brasil. Es asimismo miembro del Grupo de Trabajo Nuevos Escenarios para la Política de Drogas en Brasil, que forma parte de la Política Nacional de Drogas del Ministerio de Justicia. Senhores, boa tarde. Quero saudar o mediador dessa mesa, o Benjamin, os demais colegas que compartilham desse painel, a Constância e a Gillian, dizendo da minha alegria de compartilhar esse momento com pessoas tão ilustres e tão envolvidas em pesquisas importantes. Faz com que a gente se sinta bem. Quero fazer uma singela homenagem bastante rápida à mestre Pequenina, falecida no começo desse mês. Eu a conhecia e a homenagem se deve por várias razões. Talvez por ela nunca ter abandonado o marido que foi preso quando se dedicava à missão. Talvez pelo exemplo de dignidade, de decência que ela sempre teve, apesar das inúmeras precariedades e deficiências que ela teve com recursos financeiros ao longo da vida. Mas a homenagem é principalmente porque ela representa um ideal de ayahuasca, apesar das dificuldades, das carências pelas quais ela passou, das doenças pelas quais ela teve, ela nunca vendeu a sua religião. Ela poderia ter ganhado dinheiro oferecendo rituais e vendendo vegetal, mas ela não o fez. A impressão que eu tenho hoje, conversando com diversas lideranças indígenas, com diversos mestres da ayahuasca de diversas tradições, ao longo do tempo, que o grande problema da ayahuasca talvez não tenha sido a polícia, não tenha sido o Estado, não tenha sido a inserção do DMT em listas de substâncias proibidas, mas o mercado financeiro. Nós temos algumas tradições que fazem ayahuasca de um jeito bastante especial, e às vezes essas pessoas se sentem compelidas a mudar o ritual e mudar o efeito para ganhar dinheiro. Mestre Pequenina não fez isso, e ela representa vários e vários outros mestres que iluminam essa tradição. Tem tantos entre os indígenas, entre nós, aqui em Rio Branco, que faz com que essa homenagem seja, para mim, bastante significativa pelo fato de a ter conhecido. A mestre Pequenina, então, a minha homenagem. Eu quero falar um pouco, senhores, do que foi considerado um problema judicial em relação à ayahuasca. E vou primeiro explicar um pouquinho de que lugar eu falo. Meu pai foi secretário de mestre Ineu na instituição do seu centro, da sua igreja. E em 1974, esse centro teve intimação da Polícia Federal para que interrompesse a distribuição de ayahuasca. Meu pai e várias outras pessoas entraram com HC na Justiça Federal, essas coincidências da vida. E o juiz federal negou a proteção, dizendo que a lei brasileira proibia o uso de substâncias proibidas. Os laudos que instruíam o pedido da Polícia Federal demonstravam que não existia nenhuma substância proibida. A conclusão foi: nega-se a proteção. Em teoria do direito, a gente diz que essa sentença é suicida, porque as suas premissas não autorizam a conclusão. Isso acabou me marcando. E fez com que o meu alvo de interesse foi teoria do direito, particularmente teoria da decisão e política. É sobre isso que eu quero falar um pouquinho, tentando dar uma contribuição para a defesa judicial dessas várias pessoas ao longo do mundo que sofrem processos judiciais por portarem, por usarem ayahuasca. Existe um padrão de argumentação que é verificado em qualquer país do mundo, em qualquer comunidade. Mudam nomes, mudam
os recursos, mudam a forma como uma determinada ação judicial é movida, mas existe um padrão. É sobre isso que eu quero falar um pouco. Para que eu possa introduzir o tema, eu quero antes elogiar a coordenação do evento pela escolha da cidade de Rio Branco, do estado do Acre. O estado do Acre, em relação à ayahuasca, senhores, é o sonho de qualquer pesquisador de qualquer área, da psiquiatria, da etnobotânica, da farmacologia, da química. Vou já dizer por quê. Aqui em Rio Branco até que a gente come paeja, mas não é tão boa quanto lá na Espanha. Até que se tenta aqui jogar um futebol, mas não apareceu nenhum Messi, nem um Cristiano Ronaldo. Mas a ayahuasca tem algo, senhores, que o Acre consegue ser um grande laboratório. O tempo. O tempo filtra e coa. É Senhor da razão e de todas as coisas, e não quero ser bíblico e não serei. Em 1920, data o primeiro registro escrito do uso de ayahuasca por Mestre Ineu. Em 2020, agora, nós teremos quase 100 anos do uso dessa substância na área urbana. Seria talvez a mais antiga manifestação urbana do uso da ayahuasca. O que é que o tempo nos trouxe e por que isso é interessante para pesquisadores de todas as áreas? Vamos supor que um pesquisador queira saber qual é o rendimento escolar de crianças que tomam ayahuasca desde a infância. Nós temos pelo menos 2 escolas, que 70%, 80% dessas crianças pertencem a famílias ayahuasqueiras. Interessante que tem dados que demonstram isso. Mas nós temos também uma outra coisa, isso interessa a qualquer psicopedagogo. Um amigo meu, antropólogo, tendo acesso a esses dados, esboçou logo uma teoria que talvez a ayahuasca fizesse com que a mente dessas crianças trabalhasse de um modo acelerado e mais eficiente. Eu conversando com ele, digo, a quantidade de ayahuasca que essas crianças tomam é tão pequena que eu acho que não. Talvez se deva a outros fatores, ao conjunto da família, que é extremamente influenciado pelas doutrinas enquanto regras de condutas familiares e sociais. Mas o Acre também oferece outras coisas para outros pesquisadores. Imagine o seguinte, que nós queiramos saber o que acontece com a associação de ayahuasca com maconha em uso ritual. Isso interessa para nós. Nós temos entidades que utilizam aqui, e você tem um perfil ao longo de 30, 40, 50 anos. O que aconteceu? Vamos imaginar que nós queiramos saber o que acontece quando nós usamos a ayahuasca para tratamento de dependentes químicos, de uma forma aleatória e de uma forma não sistematizada. Temos vários centros aqui que utilizam isso. É um material de estudo, é uma fartura sem tamanho. Vamos supor que eu queira saber qual a média de pessoas que são internadas no Hospital Psiquiátrico de Rio Branco, motivado por incidentes relacionados com Daime. Existe esse dado, existe essa informação. E vamos supor que eu queira tabular, que eu queira fazer uma associação entre essas pessoas que são internadas com doutrinas. Também é possível. Vai aparecer alguns números bastante interessantes. Rio Branco e o Acre têm algo a dizer em relação ao ayahuasca. Qual é o modelo de expansão da ayahuasca que nós vamos querer no mundo? O Acre é um laboratório que tem algumas pistas para que a gente possa decidir isso. Na Justiça do Trabalho do Acre, nós temos processos de pessoas alegando que foram submetidas a trabalho escravo. Fotos, imagens, das mãos dela em carne viva, porque ficam fazendo ayahuasca dias após dias, pegando numa marreta, num trabalho braçal intenso e não recebe o dinheiro. E o responsável ainda dá maconha para que ele fique um tanto quanto entorpecido. Não tem um e nem 2 processos. Tem vários. Esse modelo interessa para a expansão da ayahuasca? Nós temos no Acre esse enorme laboratório. Imaginemos que alguém esteja na Espanha, na França. Essa pessoa que está na França, que está na Espanha, tem interesse em receber uma ayahuasca feita com mão de obra infantil? Nós temos processos no Acre amplamente documentados envolvendo produção de ayahuasca com mão de obra infantil.
Nós nos recusamos hoje, na humanidade, de comprarmos camisa, sapatos, brinquedos, feitos com mão de obra infantil, seja na Índia, no Vietnã, na China. Nós nos recusamos a comprar ouro da África que seja utilizado para financiar guerras. Nós nos recusamos a consumir petróleo extraídos sem observância da regra de proteção ambiental. Nós queremos expandir um modelo de distribuição da ayahuasca que ofende direitos trabalhistas, direito das crianças. O Acre é esse enorme laboratório que tem isso tudo para oferecer para nós. O tempo filtra, o tempo coa. Na maior parte dos países, julho 14 é uma festa para qualquer pessoa que tem algum compromisso com política, com república, com democracia. Seria a queda da Bastilha. E Rio Branco é interessante. O que movimenta Rio Branco, dia 14 de julho, é aniversário de Dona Pelegrina, lá no Alto Santo, onde a sociedade e a criança simplesmente se encontram. Mostra o conceito, o respeito que uma determinada tradição conseguiu para esse estado e para essa cidade. Agora, em outubro, que nós temos São Francisco de Assis, o grande festa, o grande ponto de encontro da sociedade acriana, é lá no Francisco Hipólito. É outra tradição que conseguiu. O Acre oferece a possibilidade de nós fazermos a seguinte comparação. Existem algumas tradições indígenas que, para se produzir a ayahuasca, a pessoa tem que permanecer um longo tempo separado da tribo, comendo apenas determinadas comidas, para poder se sentir perante aquela comunidade preparada para consumir e produzir a ayahuasca. Seria possível nós modificarmos isso e imediatamente pegarmos outra pessoa sem esse treinamento fazer? Há diferença entre isso? Essa ayahuasca que é produzida dessa forma extremamente ritual e a outra não? Rio Branco oferece a possibilidade de fazermos essa comparação, porque nós temos esses vários e vários grupos. Talvez alguém diga, e diga com razão, Jair, são tantas variáveis que não dá para a gente daí tirar alguma conclusão definitiva. Dá. Nós não estamos falando de metodologia científica. Vou dizer exatamente por que eu acho que dá. Na mesa de terça-feira, a modeladora era aquela simpatia de ser humano chamado Kátia. Ela fez uma pergunta aqui. Ela falou que tinha um filho, que fazia faculdade nos Estados Unidos, salvo engano, e estava perguntando para ela onde ele poderia ir num centro ayahuasqueiro. Agora imaginem essa pergunta e o quadro comparativo que eu dei. Quase 100 anos. Cheguem num buscador da internet e coloque, por exemplo, morte ayahuasca. Vê quantas são possíveis de nós captarmos em inglês, português, espanhol, e vejam aqui elas estão associadas. Talvez 1, 2, 3, 4, associadas a que grupos? Nós temos esse grande painel, senhores. Isso é importante porque nós estamos falando de expansão da ayahuasca. Que tipo de ayahuasca nós queremos expandir? Eu quero falar agora para os senhores de algumas diferenças, de dar alguns subsídios que podem facilitar justamente a defesa desses diversos processos que envolvem a ayahuasca mundo afora. O primeiro é destacar uma distinção que existe sem que nós percebamos entre norma e lei. Em alguns países é chamado âmbito da lei, em alguns países é chamado letra da lei e lei, não faz diferença, os senhores vão já me entender e ver a importância prática disso. A norma, o mandamento que o Estado impõe para as pessoas é diferente da lei que o Congresso, o Parlamento aprova. Quando um Congresso da Espanha, da França, da Rússia, aprova uma lei proibindo DMT, esse parlamento necessariamente não está proibindo o uso religioso nem do DMT, nem de outra substância que é utilizada tradicionalmente para fins religiosos. Às vezes isso causa uma certa perplexidade. Quando nós falamos de liberdade de religião, nós estamos falando de política. Nós estamos falando de quem tem autoridade para governar um país, sua maioria política,
Estamos falando dos limites que essa maioria política tem que observar para que sua legislação seja legítima. Daí os direitos fundamentais, entre os quais a liberdade de religião, que protege. É um escudo, é uma barreira contra a maioria. A maioria não precisa se defender porque ela prova o que quer. Tem um exemplo clássico que demonstra a diferença entre norma e lei, que às vezes passa despercebido. A lei de maior magnitude que uma sociedade pode produzir é a Constituição. A lei que a sociedade pode produzir com maior força é uma emenda à Constituição. Estados Unidos, no momento de efervescência religiosa, aprovou uma emenda à Constituição proibindo o álcool. A emenda de número 18. Curiosamente, desde a aprovação dessa emenda, que foi um desastre, nenhum culto católico, judeu, muçulmano deixou de usar álcool nas suas cerimônias. A norma que se extrai para o uso religioso é diferente da regra que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Isso faz com que nos vários processos, mundo afora, nós tenhamos, antes de adentrar, antes de suscitar a liberdade religiosa, nós podemos suscitar uma outra questão. Chegar para a autoridade governamental, seja a polícia, seja uma agência de controle, seja o próprio judiciário, dizer, olha, por enquanto eu não vou me utilizar do escudo da liberdade de religião que a Constituição, ou uma convenção, ou um tratado internacional me favorece. Por enquanto eu quero que essa autoridade se manifeste quanto ao seguinte fato: o Congresso, o Parlamento, que aprovou essa proibição de DMT, não sabia, nada referiu, nada disse quanto ao uso religioso dessa substância. Não estou afirmando que a autoridade policial ou o juiz vai aceitar. Eu estou colocando elementos que em vários países você pode se utilizar para aumentar a sua possibilidade de defesa e reconhecimento desse direito tradicional. Uma grande questão que as agências governamentais, que o judiciário enfrenta, é quase uma preliminar de cada processo. É saber se aquele uso é religioso para a pessoa. Num caso muito famoso, chamado Meyer, foi alegado na defesa que a pessoa utilizava maconha para fins religiosos. E o judiciário foi interrogar aquela pessoa para saber se aquilo era religião para ele. E acabou concluindo que não era, que era apenas um estilo de vida. Quando, nesses embates mundo afora, alguém é detido e pertence a uma dessas religiões ayahuasqueira bastante institucionalizada, que você tem várias e várias pesquisas, é fácil demonstrar isso. Mas é mais difícil quando é aquele uso um tanto quanto vago, na forma de curandeiros, de pajés. É possível a proteção, mas necessita de maior prova. Isso tem que ser bem esclarecido. É possível que o juiz diga, ou a autoridade policial, que o Congresso Nacional não pensou, intenção do legislador, não foi de atingir a religião de alguém. Mas, de qualquer forma, o juiz ou a polícia está entendendo que sim, aquela lei deve ser aplicada também aos casos de religião. Nessa hipótese, somente nessa hipótese, é que você tem um confronto legítimo entre lei e a liberdade fundamental de religião. Aqui é que deve entrar toda sorte de argumentos. Um dos principais argumentos utilizados para proibir a ayahuasca é o de resguardar a família, de resguardar, esse é o principal, a saúde das pessoas. Eu falei para os senhores logo no início que existe um padrão de decisão que nós verificamos em todos os países. Qual é o padrão? Todo ordenamento, ele aspira a ser íntegro e aspira a ser coerente. Ele não é, mas ele quer ser. Quem vai dar essa integridade, essa coerência, são os aplicadores do direito. Tentem agora acompanhar meu raciocínio. O que eu estou falando é que o governo de um país tem que tratar de modo coerente seus cidadãos e aplicar os princípios de forma linear.
Essa linearidade, essa coerência é muito diferente da simples analogia. Nos Estados Unidos, nós tivemos um processo, o caso Smith, que antecedeu o caso ayahuasca. No caso Smith, nós estávamos tratando da possibilidade do uso religioso da mescalina. A Suprema Corte negou, o Congresso Nacional dos Estados Unidos reagiu e aprovou uma lei aprovou uma lei autorizando o uso religioso. Ok. Quando veio o caso ayahuasca, ficou mais fácil, houve um precedente. Esse é um caso de analogia, esse é um caso de pura jurisprudência. Isso é tranquilo. A coerência que eu me refiro é outra. Um governo de qualquer país do mundo tende a aceitar que as pessoas são responsáveis pelo que fazem. E ele manifesta esse respeito à autonomia das pessoas em diversos atos, sejam decisões legislativas, sejam decisões administrativas. Quando o governo permite que alguém coma comida de péssima qualidade, que fume, ele está dizendo que é essa pessoa que deve cuidar da sua saúde. Às vezes se diz, isso é pouco para você enfrentar um judiciário. Talvez seja, mas ele também guarda coerência de uma outra forma. Nos Estados Unidos teve um exemplo que demonstra de forma mais evidente o que quero falar. Eu estou dizendo isso para que seja buscado, nos vários países onde esses embates acontecem, processos similares ao que eu vou narrar, porque existe. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que um casal tem autonomia para decidir se faz ou não planejamento familiar. Tinha uma lei que proibia. A Suprema Corte disse, o Estado americano disse, que a família tem direito a um espaço de intimidade no qual o governo não intervém. Observe que estava decidindo sobre a possibilidade de fazer planejamento familiar, pílulas anticoncepcionais. Dali a pouco tempo, a Suprema Corte teve que decidir outro processo. Tinha uma lei que criminalizava atos homossexuais. A Suprema Corte disse que essa lei era constitucional. Isso criou uma grande discussão nos Estados Unidos. Qual foi a discussão? É isso que eu quero chamar a atenção. Num processo que não tinha nada a ver com sexualidade, a Suprema Corte disse que as pessoas tinham um espaço de intimidade que tem que ser preservado. Naquele processo envolvendo relações sexuais homossexuais, a Corte negou esse princípio que tinha aprovado lá. O que é que fez a Suprema Corte? Teve que voltar atrás e admitir que aquele princípio, que fazia com que as pessoas tivessem o direito de deliberar sobre planejamento familiar, tem que ser estendido por coerência e integridade à situação de homossexuais. Nos vários países, procurem pensar sobre o seguinte: o que o judiciário decide com relação às pessoas que se negam a receber tratamento médico por questões religiosas? Ou aquelas pessoas que se negam a receber tratamento médico e querem falecer em casa independente de questões religiosas? Ou aquela outra situação de quando a pessoa não quer ser vítima de um tratamento essencial para a sua cura e se nega. Com isso, nós vamos demonstrar, junto a esses países, que esses países aprovam um princípio, o da autonomia das pessoas, e que faz com que também na defesa da liberdade religiosa isso tenha que ser observado. Meu tempo está esgotando, ou já esgotou, eu queria só conclamar a coordenação do evento para que nós aprovássemos uma declaração no final, ou pelo menos tentássemos. Nós estamos construindo as bases da expansão da ayahuasca do futuro, e que nós aprovássemos e refletíssemos sobre algumas diretrizes que nós queremos. Nós queremos a ayahuasca feita com mão de obra infantil, feita com plantas furtadas. Seria bom que nós deliberássemos e expuséssemos nosso pensamento de forma firme contra isso. Nós estaremos contribuindo para um futuro talvez melhor da ayahuasca. Eu vou deixar um texto com a coordenação onde eu especifico melhor e com mais detalhes essa defesa processual. Talvez fosse interessante montarmos um grupo e nós pudéssemos discutir de forma articulada essa defesa. Grato.
Muchas gracias. Tenemos 15 minutos para preguntas. Por favor, los que tengan preguntas pueden ir haciendo cola ahí delante y las recibiremos todas por turno. Uma pergunta só, Jair. Eu sou Theo, da Paraíba. Só gostaria de saber como o senhor pretenderia conciliar a metodologia de estudo de caso com inferência para a globalização. Que eu vejo que fica um pouco difícil, assim, ter um cenário rico de pesquisa e estudo de caso aqui no Rio Branco, aqui no Acre, mas como dizer que isso corresponde ao Brasil e a um processo de globalização mais complexo para todo o orbe terrestre. E para a Gillian, sobre redução de danos, é bem rápido. Gostaria de saber se a abordagem de redução de danos se opõe à abstinência de uso de substâncias, ou não necessariamente. Grato. Boa tarde. Não é exatamente uma pergunta, é só uma colocação, mas em função da última fala do Jair, né, que é a seguinte: eu faço uma observação para a gente tomar cuidado, atenção, com um excesso de judicialização, uma judicialização das situações relacionadas ao uso de substâncias psicoativas, né, de drogas, né? Isso em função de uma observação, um momento da fala do Jair, em que ele exemplificou com um caso em que o juiz analisava se o uso da cannabis por aquele sujeito era religião ou estilo de vida. Eu acho que esse tipo de situação não pode ser só avaliado pelo judiciário, né? A fala da nossa colega aqui do Canadá, né, trazendo o exemplo da redução de danos, né, mostra quão importante é a consideração, nesses casos, na consolidação desse tipo de política, dos usuários, dos consumidores, quer dizer, das pessoas ligadas, né, ao uso dessas diversas substâncias, né, para a gente construir saberes que sejam mais efetivos em relação ao uso dessas substâncias. Então, principalmente aqui no Brasil, é preciso tomar cuidado com esse excesso aí de judicialização, né, assim, de, quer dizer, o judiciário aí, né, como o único sujeito que pode dizer, enfim, classificar o tipo de uso daquela substância, religião, estilo de vida, né? Parabenizo a mesa. Eu quero aqui fazer uma fala bem rápida e uma pergunta, porque o que vem acontecendo nesse momento de construção, uma regulamentação ou uma lei no Brasil, que se uma pessoa beber uma garrafa de uísque durante o dia inteiro e for para a praia tomar um banho e se afogar, é só mais uma morte. Penso que não será notícia, mas se acontecer um incidente com uma pessoa e ele participou de uma sessão, e consagrou a ayahuasca, da concentração, isso gera notícia nacional. Qualquer implicação daquele que está envolvido, que participa de uma doutrina, e um incidente é visto pela sociedade, pela mídia, como implicando com o chá responsável por aquele incidente. Eu gostaria de fazer uma pergunta, principalmente ao Jair, e eu escutei aqui dessa conferência internacional, não sei se isso é verdadeiro, da venda e compra do chá por algumas pessoas que podem servir desse chá não para uma questão ritualística, religiosa, mas levar para sua casa para consagrar, beber o chá. E isso, como aconteceu aqui um exemplo de alguém que ficou bebendo e passou 56 dias sem ter noção de nada, que implicações tem isso a nível dessa construção, desse momento, de regulamentar, desse cuidado que está se tendo nesse momento para a legalização da ayahuasca, se esses atos que está acontecendo, e que não sei realmente se está acontecendo,
de entregar o chá ou vender o chá para grupos, para entretenimento ou de falta respeitosa em relação ao sagrado. Bom, uma pergunta sobretudo ao Jair, mas os outros membros da mesa, se puderem comentar também. Durante essa conferência, a gente viu vários exemplos interessantes de usos não religiosos da ayahuasca, seja em terapias, em recuperação de dependentes químicos. Jair, eu achei bem interessante como você colocou a estratégia da religião como uma maneira de reforçar o direito ao uso da ayahuasca, mas eu te pergunto se, por outro lado, apertar muito nessa tecla não pode acabar exatamente limitando o uso da ayahuasca a isso, ou dificultando esse uso em outros ambientes terapêuticos, responsáveis, né, mas terapêuticos ou coisas semelhantes? Hello. The question is regarding the topic of conversation about ayahuasca legality. So, question to any one of you, do you have any insights of how would a global platform, do you have any insights of how would a global platform conversation about ayahuasca legality, how would it look like? And possibly in the context of a gathering like this. For those who have experience with the law, the federal judge and the woman in pink, in 2008, Ecuador amended its constitution to give nature the same rights to life as human beings. And yet, even with that change in its amendment and its constitution, there's not necessarily any accountability for ensuring that that law gets manifested to protect the forests of Ecuador. So I'm just curious, from your experience, even if laws were changed, how, given that that is a reality, how can we have confidence that creating a law that might take ayahuasca out of the realm of controlled substances or drugs, would that necessarily lead to any actual change? Is changing a law enough to change reality, I guess? Boa tarde a toda a comunidade ayahuasqueira presente do Brasil e do mundo. Boa tarde à mesa, na pessoa do Dr. Jair. Meu nome é Haru Kuntanawa, sou indígena da região do Vale do Juruá e também sou da Assessoria Indígena de Saúde do Distrito do Juruá. Doutor, a minha pergunta é exatamente, hoje, dentro da Constituição Federal, no artigo 231, ele dá aos povos indígenas o direito, né, da utilização dos seus costumes, das suas tradições, dentro de todo o território, do território brasileiro principalmente. E hoje ainda a gente se encontra numa situação, por exemplo, nós viajamos o Brasil e o mundo. E dentro do Brasil nós temos tido problema nos aeroportos, com essa questão de levar nossa garrafa de ayahuasca para tomar, aonde quer que a gente vai. Porque os evangélicos, onde eles vão, eles levam a sua Bíblia. Nós, ayahuasqueiros, aonde nós vamos, nós levamos a nossa ayahuasca também. Então, a gente gostaria de pedir à justiça brasileira que pudesse se posicionar e que, a partir de agora, a gente abra um diálogo mesmo mais autêntico para que as pessoas tenham essa concepção e o entendimento de que essas culturas, elas estão milenarmente dentro dos povos indígenas. Então, assim, eu gostaria de colocar esse ponto e dizer também a todas as comunidades ayahuasqueiras que esse não é o momento da gente ficar discutindo aqui quem vende ou quem não vende ayahuasca, porque eu acho que esse termo comercial é uma questão que tem que ser tratado com todos os critérios pela justiça, mas aqui é um lugar da gente trabalhar a unificação da concepção humana do que essa bebida tem trazido para nós, nos nossos usos ritualístico, religioso, seja de qualquer maneira que seja, ou seja, curandeiros, porque antes de qualquer coisa, essa ayahuasca, ela é uma das mais potentes medicinas do planeta para curar tanta alma como o corpo humano. Então, e também a consciência das pessoas de fazer o certo ou o errado. Então, eu queria me pronunciar dessa forma, doutores, cientistas que estão aqui e todas as comunidades ayahuasqueiras, para que a gente pudesse dar as mãos, porque
hoje nós encontramos, principalmente aqui na nossa cidade, com ameaças fortes das facções que estão aí ameaçando a sociedade, e nós precisamos nos proteger para transformar uma sociedade mais digna, mais justa, mais honesta e mais harmônica. Então eu queria deixar essa mensagem de paz para as pessoas, para a gente se unir, aqui olhar como irmãos, não como os inimigos, porque os inimigos não somos nós. Nós temos que unificar e ajudar uns aos outros a defender e a proteger o nosso direito, as nossas vidas. Muito obrigado. Quero parabenizar a mesa e, assim, complementando o que o Haru falou, a minha pergunta é justamente essa, né? Se existe alguma regulamentação em relação ao transporte da ayahuasca, do santo daime, do vegetal, dentro do Brasil, porque é muito constrangedor você estar levando a sua garrafa de daime, né, de companhia, e te tirarem de dentro do avião e confiscarem, você passar por todo um constrangimento como se estivesse levando uma droga. Eu queria fazer também uma pergunta. Queria primeiro dizer que eu acho que a exposição da Gillian é muito interessante no contexto do Acre aqui. Eu não sei até que ponto as pessoas conhecem essas iniciativas de redução de danos. Eu agradeço você compartilhar isso e também a sua luta com a qual eu me identifico. E para o Jair, eu queria fazer um pequeno comentário de que você falou alguma coisa do tipo os usos terapêuticos por pajés ou curandeiros, que é um pouco solto, não é institucionalizado. Eu acho que não é bem assim. Ele não é institucionalizado como as religiões, dentro de um certo modelo católico e tal. Esses usos, eles estão fora da lei, porque as nossas leis têm como padrão uma herança colonial que é das principais religiões monoteístas do mundo, judaísmo, cristianismo e islamismo. Então, a gente tem uma ideia de Deus, de um Deus só, e uma série de padrões que classificam certas coisas como religiosas. E o que não encaixa no padrão dessas três principais religiões tende a ser desconsiderado como sagrado. Isso é um problema da legislação e não da natureza da experiência. E aí eu queria te perguntar se você é contra o uso terapêutico da ayahuasca em si, ou se você é contra o uso que algumas vertentes que saíram do daime e da UDV começam a fazer práticas terapêuticas. O que é que você é contra exatamente? Porque a ayahuasca é utilizada tradicionalmente como meio de cura. Então, eu queria entender um pouco qual é a sua posição e se você acha que a gente tem que talvez pensar a resolução, porque se o problema é que esse uso é ilegal, ou está na margem da resolução, ou é um pouco nebuloso, então o problema é da legislação ou é o problema da realidade? Então, a gente tem que repensar a resolução ou não. E aí também, o que você acha em relação a esses usos contemporâneos indígenas e a resolução? A resolução não está dando conta de entender a mudança da realidade, os índios têm que se adaptar à resolução, ou o quê? Como é que faz? Boa tarde. Eu queria, assim, também, não é tanto uma pergunta, mas queria poder participar desse debate, porque eu acho que é algo muito importante. Queria parabenizar, não sei o seu nome, desculpa, espanhola, que eu acho que fez uma Constança. Fez uma abordagem assim, muito clara, muito lúcida assim, do que se passa no âmbito mundial aí da expansão da ayahuasca, né? Uma coisa muito importante da gente conhecer. E no segmento assim, desse debate que está aberto aqui, eu queria dizer o seguinte: eu tomo Santo Daime há 32 anos, sou dirigente de uma igreja em Juiz de Fora, Minas Gerais, e faço parte de uma irmandade onde temos cerca de 4.000 fardados aqui no Brasil, conheço bastante, e quero dizer assim que, desde que eu conheci o Santo Daime, uma coisa que eu sempre achei algo muito especial, é que não se faz propaganda, não se anuncia, não se convida ninguém, né? Convidar, como se diz, é um erro fraternal. Então, as pessoas que chegam em cada casa para conhecer essa bebida, para conhecer esse mistério sagrado da floresta, elas chegam dentro de uma coisa espiritual, cada um chega no momento certo, na hora certa. Então, eu acho que esse termo de se pensar qual é a ayahuasca que a gente quer exportar,
é como se fosse algo que a gente fosse oferecer. Só que, na verdade, não é assim que funciona. Na verdade, quem vai chegando nas casas espirituais chega por outros caminhos, chega por outros rumos. Então, eu acredito assim que o que a gente precisa mesmo, como nosso irmão aqui indígena falou, e eu acho que esse evento aqui da Ayahuasca, ele traz esse ensinamento de uma maneira muito clara, é da gente aprender a conviver com a diversidade, a gente conseguir dar o valor ao trabalho que cada um aqui está fazendo com seriedade. Entende? Então, eu quero poder trazer esse sentimento, que é um sentimento que eu trago comigo e que eu tenho visto dentro desse evento aqui, e sou a favor disso, que cada um capriche ao máximo no seu trabalho, apresente, porque lá na frente cada um vai ter que ser responsável, vai ter que contar a sua própria história. E entre todos nós vamos procurar a gente se respeitar, se conhecer, para poder continuar caminhando, continuar essa grande jornada que é a jornada da Ayahuasca no mundo moderno. Obrigado. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Frank. Tive aqui uma participação, mas não me apresentei. E participo de uma das casas tradicionais, que é a Casa de Jesus Fonte de Luz, aqui, fundada por Mestre Daniel. Nós passamos toda essa semana até aqui construindo, apresentando como foi difícil a luta, a construção da credibilidade dessas comunidades tradicionais junto à sociedade brasileira, porque até de maneira local foi mais fácil construir essa relação, apesar de enfrentar alguns preconceitos, mas a relação institucional com os governos sempre foram de muita proximidade, ao longo da história dessas comunidades, pelo mestre Irineu, pelo mestre Daniel e por mestre Gabriel com os irmãos da UDV. Eu queria, em função disso, desse histórico de das religiões, das comunidades tradicionais que foram apresentadas aqui, ouvir a opinião das duas senhoras da mesa sobre se conheceram essa história por uma regulação também, por um marco legal na sociedade brasileira, se vocês constituíram alguma opinião, se é uma opinião positiva sobre esse caminho, se é uma opinião, ou se há uma outra opinião sobre essa construção do marco, até agora, conseguido pela sociedade brasileira, e que, inclusive, o doutor Jair foi um dos participantes. Também gostaria, para concluir, de ouvir a opinião das duas senhoras da mesa sobre a proposta que foi apresentada pelo doutor Jair, no sentido de que nós possamos apresentar para esse congresso, como resultado desse congresso, desse encontro, uma proposta, um documento que possa ser combinado por todos, para que nós possamos ter um consenso sobre determinadas formas de produção desse chá que é consumido por todos nós. Vou concluir, Bia. Que o chá que possa ser consumida, a ayahuasca consumida por todos nós, possa ter uma produção que negue algumas circunstâncias que são ilegítimas, como, por exemplo, ele citou o trabalho infantil. Então, eu gostaria de ouvir das duas senhoras da mesa sobre essa proposta, para que nós possamos, então, aqui também compreender se essa proposta, por vocês, ela recebe uma opinião positiva ou que opinião vocês teriam sobre ela. Muito obrigado. Boa tarde, a todos presentes. Quero cumprimentar a mesa, também a pessoa do nosso doutor da parte, que está representando a parte jurídica, né, especificamente. Agradeço aos palestrantes. Quero não fazer pergunta, mas também esclarecer mais algumas coisas, de acordo com algumas perguntas que eu ouvi, né, na mesa.
Em relação aos nossos usos tradicionais, principalmente os povos originários da floresta, né, estamos debatendo aqui do modo coletivo. Então, a gente temos 516 anos de contato, os povos nativos, juntamente com vocês, né, que não eram daqui há 516 anos atrás. Então, ouvi ali o doutor falando que a história de Mestre Irineu ainda vai fazer 100 anos. Né? A de Iroabuçã, ela tem mais de 10 milhões de anos. Né? Então, a história de Mestre Irineu e dos outros mestres que foi citado hoje na mesa é muito recente, né? Então, são recém-nascidos. E nós, nos nossos hábitos do ritual, o povo Runicunha, o nosso ritual completo não é só com o Nishpan, que vocês estão falando aí, querendo levar a nível mundial esse nome, né, para representar todo mundo a ayahuasca, mas nós defendemos aqui o Uruabuçã, que é o Nishpan, né, onde aquela imagem Runicunha ali, aquele nome ayahuasca ali não nos representa. Né? E estamos falando aqui de direito, aquele para estar ali tem que ter autorização nossa. Né? Então ali tem que ter o nome Nishpan ou do Abuçã, né, que é para nós entender. Então o nosso ritual, além da ayahuasca, doutor, nós temos o nosso tabaco, né, temos o nosso colírio, temos a nossa defumação. Que completa o nosso estudo, a nossa pesquisa científica, dentro da nossa área, da nossa realidade. Enquanto essa preocupação de quem usa entorpecente, usa droga, e droga, eu quero deixar uma pergunta aqui para nós. Droga, quem conhece semente de droga aqui? Mostra para nós, traz aqui, põe aqui. Porque se alguém procurar semente de Nishpan, nós traz. Se alguém procurar semente de Chururumã, nós traz. Que vocês chamam de maconha de droga, né? Se vocês procurarem semente de baconenti, que é de defumação, nós traz. De colírio, nós traz. Né? Então, vocês também têm que compreender o nosso processo desde o início, porque depois que chegou a lei teórica aqui, ela vem contradizendo a nossa realidade, porque o nosso direito é dado já pela mãe natureza, por Deus. Né? Então, não é o homem que tem que vir dizer aqui para nós o que nós devemos, o que nós não podemos, doutor. A gente sabe, existe a lei de vocês, da teoria do homem branco, de outras sociedades, diferente da nossa, né? Mas nós temos a nossa lei originária, porque Deus criou tudo e a mãe natureza deixou tudo que está ao nosso redor, para nós usufruir, né? De forma livre, sem tutela, né? E trabalhar da forma correta e proteger isso. E se nós estamos falando disso aqui agora, do empoderamento, né? Do patrimônio, saber de quem é o verdadeiro dono, quem é o dono, quem manda e quem não manda, eu quero dizer, os donos são todos nós que estávamos aqui. Antes era só nós, os povos nativos, Runicuinha, Axaninca, Maderá, Xaninau, Adianauá, que estamos aqui presentes, defendendo essa tese. Né? E que a gente tem que chegar no consenso. Então, os donos somos nós, e vamos respeitar, dar o direito a quem de fato é de direito, sem tirar o direito de ninguém, e dar direito a mais a quem não é de fato de direito. Né? Então, respeitar também as leis, a gente sabe que o que vem contra a gente é só o impedimento que a gente vem há anos elaborando, né, indicando, reivindicando, e nada é ouvido, e sempre quando a gente vem, a gente recebe opiniões contraditórias à nossa realidade, querendo impor, né, e continuar essa guerra que a gente já passou de várias formas e continua hoje nesse sistema, né, do diálogo, da teoria, né, do intelectual do homem, querendo se achar que ele é o superior, ele quem criou tudo, ele é maior do que Deus, maior do que os conhecimentos da mãe natureza, né? Então, outra coisa, relacionado aos padrinhos, hoje, todos são reconhecidos, mestre Irineu, os outros padrinhos, mas os verdadeiros donos, os verdadeiros mestres não são, que são os pajés, né? Que são os pajés. Então, vê se tem as histórias deles divulgadas aí, por aí, alguém está registrando, está respeitando, está valorizando, se eles receberam algum prêmio, né, pelo seu trabalho. O mestre Irineu recebeu vários, né, os outros padrinhos receberam vários. Né. E hoje a gente vê o preconceito contra o uso das nossas medicinas, da nossa forma tradicional, pelas outras igrejas. Né. Pelas outras igrejas. Se nós vamos fazer o nosso ritual, ou participar em alguma igreja aqui, em Rio Branco mesmo, já participei, como em outros lugares,
Nem o nosso rapé nós não podemos utilizar, nós somos desrespeitados. Né? Por quê? Porque nós temos que obedecer uma regra que tem lá. A gente respeita sim, mas eles estão praticando a realidade da forma que é para ser, como nós indígenas praticamos, se não estão, então tem que respeitar. Tem que primeiro também estudar, pesquisar para saber o que é, para poder querer impedir. Então, por isso que nós estamos aqui, para entender essa palavra aí da língua espanhola, ayahuasca, né? Que é para nós saber o que é, de que se trata, e nós entender, passar, reconhecer e respeitar, que também é uma cultura e é um povo lá da Espanha, né? Rauxauxo, gratidão. Muchas gracias. Hemos sobrepasado bastante el tiempo en el que tenía que terminar ya, y hay otros eventos, entonces voy a pedirles que tengan la mayor brevedad posible a la hora de responder las preguntas a los tres. Solo un par de minutos cada uno, por favor. Y animo a todo el mundo a que continúe este debate y estas conversaciones en los pasillos, a lo largo de la conferencia. Son temas muy importantes los que han salido aquí, y la razón por la que estamos aquí 6 días es porque podamos todos hablar de ellos. No tiene que ser aquí cuando estamos unos arriba y otros abajo, puede ser en los pasillos, puede ser en muchos lugares, y animo a todos a continuar con esta conversación más allá de lo que hagamos aquí. Bueno, gracias a todas las personas que se han acercado a preguntar. Yo desafortunadamente no tengo respuesta para todas las preguntas, ni siquiera para las que iban dirigidas a mí específicamente, pero sí que bueno, compartir una reflexión final sobre esta pregunta que se planteaba de cuál es el papel que puede jugar Brasil en este proceso de expansión, globalización de la ayahuasca. Yo creo, desconozco los motivos, porque realmente no soy una gran conocedora de las dinámicas de la política brasileña a nivel interno, pero sí que es cierto que en el momento, y volviendo un poco al marco internacional de control de drogas, en el momento en el que se decide hacer una convención que incluya los ingredientes psicoactivos que contienen muchas plantas tradicionales, este es un proceso negociado por los estados. Es decir, que el texto final es resultado de negociaciones de representantes de los estados, y además existe en esta convención la opción de formular una reserva para no verse obligado por las disposiciones que afectan a las plantas tradicionales. No puedo entrar en detalles ahora, pero sí que puedo, o sea, simplemente compartir que México hizo una reserva para que sus pueblos pudieran utilizar las plantas tradicionales en sus rituales. Perú hizo una reserva para el caso de la ayahuasca y para el caso del San Pedro. Estados Unidos y Canadá hicieron reservas para el uso del peyote por la Iglesia nativa americana, y Brasil no hizo ninguna reserva. ¿Qué esto quiero decir? Es como el gran ausente. Yo desconozco los motivos y estaría muy feliz si alguien me puede explicar un poco más, pero sí que sé que Brasil, o la impresión que yo tengo es que Brasil, siendo y teniendo la importancia que tiene bueno, como origen o como cuna de las iglesias, como cuna de la tradición, y uno de los países, ¿no?, nativos de la utilización de la ayahuasca, sí que tendría quizá algo más que decir en el plano internacional. Lo que me da la impresión también es que hay mucho hacia adentro de Brasil, y repito, hablo desde bueno, la humildad de una persona que viene de fuera y que es la primera vez que vengo aquí a Brasil y aquí a Acre, pero sí que me da la impresión de que quizá para que Brasil pueda tener una posición o algo que decir en este proceso de globalización, primero tiene que tener la voluntad, tiene que existir esa voluntad política por parte del gobierno federal, no aquí, sino el federal, y también creo que hace falta quizá más trabajo aquí al interior de Brasil para ver realmente cuál es la posición que se quiere, digamos, expresar hacia afuera. Y creo que esto es más o menos lo que me da tiempo a decir. Gracias. Thank you. I, again, will not go into specifics. That's not my job. I'm listening to myself being translated. Just a sec. There we go. But what I would say is our job is to be working together with dignity and respect and love, and to be in service of ayahuasca's journey.
And that is the most important thing. And so all these other conversations are somewhat, have to come under that umbrella of that's what we're working towards and that's what we're here for in service of ayahuasca. We're here to serve her, not the other way around. And I think I'll leave it at that. That really is the thing I feel most strongly about in listening to all these amazing conversations that we're having. Coming together is an incredible experience here. I think for many people it's the first time to be talking to each other in the same room and listening to the differences and the diversity. That's what it takes for human beings to be together, and I just am very grateful for this opportunity. Thank you. Senhores, deixa eu tentar fazer algo bem breve para contemplar todas essas perguntas. Eu tentei discorrer de um modo que aumenta a proteção constitucional. Não tentei diminuir. Com relação aos curandeiros, pajés, eu estava defendendo algo completamente diferente do que a Bia falou. Que eles merecem proteção. O que eu disse é que algumas sentenças têm dificuldade de reconhecer aquele uso, porque eles não têm como demonstrar de imediato que aquilo ali é um exercício de uma tradição cultural deles. Vamos supor que nós tivéssemos alguém, um curandeiro, pronto, alguém famoso tipo Pisango, nome super famoso na tradição. Seria fácil demonstrar que esse cidadão, caso tivesse dificuldade, ele faz uso religioso. Nós temos um monte de pesquisas, de monografias, de teses, de dissertações que fazem referência à possível existência dele. O que eu quis dizer é que se aumenta. Quando a pessoa pertence a uma igreja institucionalizada ayahuasqueira, aquilo fica fácil, o juiz passa por cima. A decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, ela começa com uma expressão pequena, que ninguém, às vezes, presta atenção no valor dela. Fala assim, essas pessoas praticam uma religião de boa-fé. O juiz passou por cima, ele acreditou e parte da premissa que aquilo é uma religião sincera. Por quê? Porque o judiciário do mundo inteiro, às vezes, tem que enfrentar e decidir se determinadas práticas são ou não religiosas. Infelizmente, o juiz não gosta de decidir isso, mas, infelizmente, tem que decidir para resolver aquele problema concreto. Queria dar a sugestão também do seguinte, a Júlia falou acerca da possibilidade de tirarmos o DMT da lista. Isso tem muita dificuldade, pelo menos no Brasil, não sei nos outros países. Nós já pensamos em propor um projeto de lei no Brasil, mas nós tememos um parlamento extremamente conservador e com a maioria de pessoas vinculadas a outras religiões, que nós teríamos muita dificuldade. O judiciário tem como a grande função a proteção de minorias, a proteção de direitos dessas minorias religiosas e étnicas. É possível, não só no Brasil, mas em qualquer país, nós defendermos o seguinte, que o efeito do DMT, tal como ele está presente na ayahuasca, é tão diferente dos efeitos das outras substâncias que compõem essas listas internacionais de proibição, que ele merece um tratamento diferenciado. O tratamento não penal já existe para várias outras substâncias na Convenção de Viena. Às vezes a Convenção de Viena sugere, porque o país não é obrigado a seguir, apenas a apreensão, apenas a aplicação de multa, apenas que aquela substância seja manipulada por algumas pessoas. É possível, via judicial, nós defendermos isso e talvez conseguirmos bons resultados em vários países. Isso faria com que, ainda que você permanecesse com o DMT na lista de substâncias proibidas, tivesse um tratamento que fosse bem mais respeitoso e bem mais digno e sem esse constrangimento enorme. Acerca do transporte de avião com a ayahuasca, queria diferenciar duas coisas. Uma é o meu pensamento acerca desses fatos, o que eu acho. Mas a lei não pode ser e não é o que um juiz acha. É algo diferente. Se dependesse de mim, não teria tratamento de jeito nenhum. Práticas culturais não podem ser criminalizadas, deveriam ter tido um outro tipo de enfoque. Mas não depende do juiz, seja esse juiz A, B, C ou D. São coisas bem diferentes. Recentemente, a Justiça Federal do Acre, consolidando uma tradição jurisprudencial que está crescendo aqui no Acre, deu uma decisão paradigmática sobre esse fato, criando várias diretrizes que estão sendo observadas e principalmente acabando com essa possibilidade de flagrante.
aqui no Acre, nós não temos mais notícia disso. Está tendo, às vezes, não flagrante, mas está tendo apreensões e está sendo bem resolvido e está sendo bem encaminhado. Pelo menos é a notícia. Vou pedir para o diretor do foro, o diretor do foro é o representante da Justiça Federal no Acre, para ele disponibilizar essa sentença no nosso site e a partir de amanhã os senhores encontrarão. Ela dá diversas balizas para as polícias observarem, Polícia Rodoviária, Polícia Federal, Polícia dos Estados. Isso está sendo observado. Queria acrescentar um outro dado que tem que ser utilizado nas defesas. Os países europeus são célebres por várias convenções importantes. Uma delas, que também nos atinge enquanto brasileiros e latinos, é a Convenção sobre a Diversidade Cultural. No Brasil, por incrível que pareça, o artigo na Convenção de Viena, que estabelece o direito do uso religioso dessa substância, só foi articulado, só foi usado quando as entidades participaram do GMT, lá em Brasília. Até então, ele não se utilizava desse recurso. Através desse grupo é que finalmente foi convertido em lei. A Convenção de Viena no Brasil, na parte que autoriza o uso religioso dessa substância, virou lei. Mas ganhamos, todos nós, um outro escudo, que tem que ser apresentado e exigido que a agência governamental, seja a polícia ou o judiciário, se manifeste. A diversidade cultural. Significa que os países assinaram um tratado se obrigando a proteger minorias culturais. Quem usa ayahuasca é uma minoria cultural e tem que ser também estendido essa proteção para essas pessoas, seja na Espanha, seja na França, seja no Brasil, seja na Bolívia, seja no Peru. Eu queria falar um pouco também desse uso terapêutico. De novo, lei não é o que o Brasil quer. Desculpa, lei não é o que o juiz quer. É o que é aprovado pelo parlamento e que se interpreta e que vira norma. O uso terapêutico tem algumas senões. Primeiro, que ele é regulamentado numa lei, e não só na resolução, como é a ayahuasca. Segundo, no geral, eu desconheço algum caso concreto, pelo menos no Brasil, tem sido reconhecido esse uso terapêutico que índios e não índios fazem com a ayahuasca como sendo um uso religioso. Estão incluindo ali dentro. Não sei se está certo, não sei se está errado, mas eles têm agido assim. No seguinte sentido, os juízes têm decidido assim: se esse cidadão, ainda que diga que não esteja praticando a religião, está fazendo, entre aspas, uma medicina, e está se reportando a uma força superior, aquilo não é medicamento para fins da legislação brasileira. Ele está fazendo religião. Para os senhores e para quem pratica, que bom, é mais proteção que os senhores têm. Com relação a experimentações terapêuticas, nós temos um problema. Nós temos um tratado internacional, todos os países do mundo assinaram, que é o Tratado de Nuremberg, que exige que experiências envolvendo seres humanos têm que ser assistidas por uma comissão ética. Significa que essas experiências, que têm o objetivo explícito de saber se a ayahuasca é boa para isso ou para aquilo, se cura câncer, depressão, tem que estar vinculada a um instituto de pesquisa e tem que estar submetida a uma investigação ética, tem que estar acompanhada. Depois dos horrores da Segunda Guerra Mundial, aprovar esse tratado. Senhores, foi um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado. Am I still on? Just one more thing I didn't answer, and that was the question about the therapeutic use of ayahuasca, and I think Brazil needs to pay attention to the rest of the world. There's very vigorous and research coming from different parts of the world showing that ayahuasca is incredibly effective for people with addiction problems and depression problems and anxiety problems, to say the least. So it's really important that ayahuasca is given the opportunity to do her work in the world. Thank you.